Robert Murray foi um pastor escocês. Ele morreu em 1843 com apenas 29 anos. Eu tenho 28, vou fazer 29 no próximo... Quer dizer, vou fazer 28 agora em agosto e faço 29 no próximo ano. E no seu leito de morte, ele declarou essa frase: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Infelizmente, eu matei o cavalo. Agora não posso entregar a mensagem. Clay, o que é que essa mensagem traz quando a gente escuta? Epa, abaixou o braço. É a mensagem, tu não pode derrubar a mensagem, não. Clay, que cavalo é esse? Irmãos, o cavalo é o nosso corpo. E a mensagem é a palavra do reino. Se vocês destruírem o corpo de vocês antes do tempo, como é que vocês vão levar a mensagem? Eu acredito que agora está ficando um pouquinho pesado. O ombro começa a fadigar, quer dar aquela cãibra. Quem treina mais um pouquinho, está mais ativo, está sustentando um pouquinho mais. Quem não se movimenta muito, já está, Senhor, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Pode abaixar o braço, pode sentar, tá bem? Vocês conhecem algum jovem cristão assim? Como assim, Clay? Algum jovem que, por estar inativo, está passando momentos difíceis? Talvez uma depressão, ansiedade, não tem mais ânimo para estar na casa do Senhor, não tem mais vontade de participar dos trabalhos. Aquele jovem que era tão engajado, hoje em dia ele está praticamente morto espiritualmente e quase fisicamente. Eu acredito que todos vocês já devem ter convivido ou conhecem alguém assim ou ouviu alguma história. Pois bem, o que é que aconteceu com o pastor Robert? Irmãos, parece até besteira, mas a grosso modo ele morreu de piolho. Piolho, assim, porque estava muito preocupado com o evangelho, levar a palavra, viajava muito. Antigamente, vocês sabem que a medicina não era tão evoluída quanto hoje nas questões de doenças. Vocês sabiam que para vocês, em alguns países, vocês têm que tomar uma série de medicamentos, injeções, para vocês não contraírem doenças naquele local? Porque existem muitas pestes, muitas doenças. Então, o pastor, de tanto levar a palavra, começou a não se cuidar. Adoecia, melhorava um pouco, adoecia de novo, e praticamente pegou uma infecção generalizada por piolho e tudo mais. Porque vocês sabem que o piolho é quase igual um carrapato. Se encher demais, o negócio é sério. E o irmão morreu com 29 anos. Eu te pergunto, esse pastor não tinha uma trajetória mais longa pela frente, não? Irmãos, ele lotava igrejas. Ele começou uma igreja do nada e começou a pregar. Um jovem, e vocês sabem que as pessoas gostam da gente, porque a gente jovem tem essa visão, essa mentalidade um pouco mais descontraída. A gente consegue chegar em todos os lugares, a gente consegue falar com todo mundo. Só que o cara morreu com 29 anos. 29, cara. 29. Aproveitando a deixa, não sei se vocês viram, semana passada, na Praia do Futuro, teve um afogamento. 4 jovens se afogaram, um morreu, vocês viram? Ouviram falar? Esses jovens eram lá da minha igreja. O que morreu, eu conhecia ele quando ele era pequenininho. Quando eu entrei no exército, ele tinha 10 anos, eu levei ele para passear, dei uns presentes a ele e tal. Era muito próximo dele. Cara, ele já era fluente em Libras, ele estava ensinando a juventude a evangelizar em Libras. Só que não gostava de praia. Nesse determinado dia, era para ele estar num passeio da igreja. Ele não foi. E saiu com outros jovens também da igreja, mas não era um passeio da igreja. Era um passeio dos jovens. E, infelizmente, acabou acontecendo essa tragédia. Irmãos, a gente tem que entender que a nossa vida é preciosa. Eu vi uma reflexão no Instagram que eu comecei a entender um pouco mais. O cinto de segurança do carro fez as pessoas acelerarem mais ou menos? Mais. Porque o cara agora acha que por ele ter o cinto, ele pode arriscar. Não, tem um salva-vidas ali, eu vou um pouquinho mais fundo. Então a pessoa começa eu boto o capacete na moto aqui, tá tudo certo. Bora, é grau, é corrida e aquela loucura toda. E o cara não valoriza. Não entende que a nossa vida aqui na Terra é só essa. É só esse período. Pode passar. Irmãos, a gente abre a palavra aí lá em 1 Tessalonicenses. Eu vou pedir para vocês deixarem a Bíblia aberta, tá? Que a gente vai usar muita palavra. Eu gosto muito da palavra, porque para vocês não dizerem assim, o irmão Clay está dizendo heresia aí, o irmão Clay está dizendo conversa fora. Vamos usar a palavra. 1 Tessalonicenses 5:23.
Ei, só dá para pagar, tem como apagar mais uma para dar para ver melhor? Só uma delas, para ver se fica melhor para os meninos visualizar, que eu acho que não vai dar para ver direito. Só mais uma fileira, eu acho que fica bom. Irmãos, amém? Alguém pode ler? Quem achar, vocês já brincaram daquela brincadeira nos retiros, espada para o alto? Ah, meu filho, aí era briga, era luta, viu? Era espada mesmo, viu? Quem achou pode se levantar e ler para os irmãos. Tenha medo não, irmão. A gente está aqui para aprender. 1 Tessalonicenses. Aí, melhorou. Tá bom, melhorou, César. 1 Tessalonicenses 5:23. Quanto mais rápido vocês acharem, mais vocês vão me ajudar. Pode? Amém. O mesmo Deus santifica o quê? Tu pode repetir o que ele pediu para santificar? Opa! Não, antes ele falou que espírito, alma e corpo. Mas, espera ainda. Mas o apóstolo Paulo não é crente? Por que ele está pedindo para santificar o corpo e a alma, se o que importa é o manto? Que se importa é o reteté, o joelho no chão, a oração? Irmãos, vocês têm que entender uma coisa. Nós somos espírito, alma e corpo. Precisa existir o equilíbrio perfeito. Na nossa vida, quando uma área estiver desequilibrada, todo o resto vai padecer. O espírito é a conexão com Deus. É tipo isso, o espírito é a conexão com Deus, a alma são as nossas emoções e vontades. Agora eu te pergunto, o espírito não pode se manifestar. Ele precisa, digamos assim, de um receptáculo. A alma também não tem como ver uma alma. Ninguém vê fantasma. Então ele se manifesta aonde? No corpo. O corpo é o que manifesta tudo aqui na terra. Vocês lembram lá no jardim, quando Deus criou o homem? O corpo veio da terra. Tinha a alma, estava lá vivo. Mas e aí? Não tinha vida. Precisou Deus o quê? Soprar. A palavra diz que quando o homem morre, segue-se o juízo. O corpo fica na terra. A alma aguarda o julgamento. E o espírito volta para Deus. O espírito é de Deus. A gente não está falando aqui de Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo. Não me confundam. Espírito, a parte de Deus que existe em nós. Deus está em cada um de vocês e nós podemos nos relacionar com Ele por causa do Espírito. Então, se a gente, o que a palavra diz? Que a carne milita com o Espírito, constantemente. Então, a carne são as nossas vontades, o nosso desejo, e o Espírito é a vontade de Deus. Amém? Então, a gente entendeu que a gente somos três. Amém? É tão perfeito que a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós também somos três, para vocês conseguirem entender como Deus é tão perfeito. Então, o que é que acontece? Quando você desequilibra uma dessas áreas, o negócio desmorona. Por quê? Se o irmão começa a treinar o corpo demais, se ele começa a buscar só a estética, só o corpo, ele começa a idolatrar o corpo dele, e isso vira vaidade. Então, quando eu boto o meu corpo acima, aí o meu espírito vai ficar fraco. Quando eu quero evoluir, hoje em dia a gente fala muito disso, né? Desenvolvimento pessoal, buscar, estudar e tal. Isso eu estou desenvolvendo a minha alma, minhas emoções, minhas vontades, meus anseios, o que é que eu quero ser. Se tu começar a buscar a tua alma demais, o teu corpo vai padecer, porque tu não vai cuidar. Um dia que a gente vê isso, quando a galera começa a estudar para o Enem, para concurso, o cara só quer estudar, adoece. Eu tive um colega meu que o apelido dele era Café. Ele foi parar no hospital, porque passou 2 dias sem dormir estudando. Entendeu? Então, assim, irmãos, a palavra, ela precisa de equilíbrio. A gente vai ver que é um dos frutos do Espírito. Então, tu não pode querer viver só dentro da igreja e esquecer o mundo lá fora. Também tu não pode querer viver no mundo e esquecer os trabalhos aqui dentro. E nem também a tua vida pessoal. Então, você vai ter que tentar achar o equilíbrio nisso. E a gente vai aprender sobre isso. Pode passar. Irmãos, quando uma dessas áreas, só para a gente entrar no tema de fato, quando uma dessas áreas está desregulada, tudo começa a ser afetado. Por quê? Quando tu não se exercita, teu corpo fica fadigado. Quando tu não dorme direito,
tu também vai mal. E aí começa a atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Tu chama para evangelizar, o cara não consegue caminhar meia hora. Tu chama a pessoa para orar, o cara não tem mais ânimo. O cara acorda meio-dia. O cara não faz, tipo assim, começa a sucumbir. Então algo que tu achava que era banal, o corpo, o exercício, a alimentação, o sono, que é o que a gente vai falar, começa a atrapalhar a tua vida com Deus. Teu relacionamento com Deus. Tu não vai ter... Não, o cara que acorda meio-dia tem disposição para orar? Tu vai chamar ele para uma consagração, ele vai querer vir? Não vai, cara, não vai. A gente falou sobre cuidado com o corpo, mas eu aprimorei o tema com a direção do Senhor e a gente vai falar entendendo o autocuidado com o corpo à luz da Bíblia. Cleio, o que é autocuidado? Auto é algo que se realiza sozinho. Cuidado com o corpo, autocuidado é o meu cuidado com o meu corpo. Cleio, por que a luz da Bíblia? Vamos lá. 1 Coríntios 6:20. Enquanto vocês abrem, o seu corpo ele não é seu. Se o corpo fosse seu, você podia fazer o que quisesse. Não, irmão Cleio, mas meu corpo, minhas regras. Para trás de mim. Meu corpo, as regras de Cristo. E a gente vai entender. Quem achou? 1 Coríntios 6:20. Pode ler. Eita, não, irmão, pelo amor de Deus, não faz, chega a me arrupar todinho. Vamos lá. Esse celular de quem? É meu. Por que é meu? Porque eu comprei. Quem foi que te comprou? Jesus. Então teu corpo é teu ou é de Jesus? A gente já podia fechar a palestra aqui e ir embora. Termina o finalzinho do versículo aí de novo. Glorificar o quê? Não, no corpo não, irmão, que é carne. Não é no espírito não, para glorificar. Não é na alma que é para glorificar, é no corpo. O corpo que é tão banalizado. Bora lá. Do mesmo versículo, volta agora para o 19. O corpo é templo do espírito. Volta aí no 19, quem pode ler? Já tá. A gente leu o versículo 20, volta só para o versículo 19. Pode? 1 Coríntios 6:19. Vai dar certo, em nome de Jesus. Pois daqui é um pulo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Amém. Então, pera ainda. Se o corpo não é meu, é de quem comprou. E Jesus, como se não bastasse, além de ter comprado o meu corpo, ele agora faz o meu corpo um templo. Irmãos, vamos lá. Aqui é um templo, confere. Por mais que as cadeiras estão alinhadas aqui, imagina assim a cena. Amanhã curte o que aqui? Santa Ceia? Na nossa é Santa Ceia amanhã. Culto evangelístico, amém. Imagina você chegando aqui amanhã, aí tem umas cadeiras de cabeça para baixo. Aí os instrumentos estão lá no canto. A cadeira do pastor, o pastor e os irmãos estão ali no canto. Aí a senhora está onde ficam as crianças estão onde ficam os obreiros. O chão está sujo, as paredes estão toda bagunçadas, uma luz não acende. Vocês iam olhar assim, rapaz, o negócio aqui não está muito organizado não. Então, se vocês observam um templo aqui na terra, como é que está o templo do Espírito Santo de vocês? O Espírito Santo chega assim, eita, que templo maravilhoso, é nesse templo que eu quero habitar. Só que Deus não pode operar onde há iniquidade, onde há o pecado. Tem muito aquela mensagem errônea que o pessoal diz assim, né? Tipo assim, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Calma, não é bem assim. Deus não ama quem comete o pecado, não. A misericórdia dele é maior do que o teu pecado, enquanto tu é pecador. Só que eu vou fazer o meu corpo, a gente vai entender isso, uma sinagoga de Satanás. Eu vou destruir o meu próprio corpo, que é um templo do Senhor. Vocês entrariam na igreja sem camisa, bagunçado, feio, sujo,
Que a gente fala feio na maneira de dizer, não na aparência, mas desordenado, não. Então, imagina quando o Espírito Santo chega dentro de vós, porque aí ele já está falando do Espírito Santo. Não é o nosso espírito como é o Espírito Santo. Ele habita no nosso corpo. Vamos ver agora, Espírito Santo, 1 Coríntios, lemos 19 e 20. Romanos 6, 4. Nova vida com propósito. Enquanto vocês abrem. Quem achar já pode ler. Romanos capítulo 6, versículo 4. O que seria essa nova vida com propósito? Quem achou? Pode falar. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos, o que é novidade de vida? O que é uma roupa nova? É uma roupa que tu nunca teve. O que é conhecer um lugar novo? É um lugar que você nunca foi. O batismo, o primeiro batismo de João, nas águas, é batismo com o Espírito ou batismo o corpo? Reconhecendo os nossos pecados perante todos. Então, se falou que a gente foi comprado por alto preço, não foi por coisa corruptível, não foi ouro nem prata. E quem compra agora é dono, e sendo que nosso corpo é do Senhor e Ele fez um templo, como é que, enquanto eu estava no mundo, que eu acordava 11 horas, meio-dia para entrar no colégio 1, como é que eu não ajudava minha mãe? Como é que eu brigava com todo mundo? Como é que eu passava horas e horas no celular? Como é que eu assistia certos conteúdos? Como é que eu andava com certas pessoas? Agora que eu sou uma nova criatura, eu vou fazer as mesmas coisas. Não tem como, irmão, a luz não se mistura com as trevas. Por isso que eu digo, não se assuste quando um dia vocês virem alguém que estava ali nos caminhos do Senhor saiu, ou alguém escandalizar. Porque Jesus disse, os que são meus eu não perdoo nenhum, a não ser aqueles que eram para se perder. Não tem como uma pessoa ter um encontro verdadeiro com Jesus e ela permanecer da mesma forma. Me mostre um na Bíblia que se encontrou com Jesus verdadeiramente, porque a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu preciso andar em novidade de vida, César, o que eu vivia eu não faço mais. Aquele que dormia até meio-dia não dorme mais. Aquele que assistia aqueles conteúdos não assiste mais. É basicamente isso. Próximo ponto. Saúde física. Não, volta aí. Saúde física não é questão de estética, irmãos. Vocês acabaram de ver nesse primeiro ponto que não é questão de estética. Não é nem a questão da saúde, mas é uma forma de glorificar Deus no vosso corpo. Vocês vão entender como, até mesmo o treino, como eu cuidar do meu corpo é uma forma de eu glorificar a Deus. Cuide com reverência, não por vaidade, mas por propósito. Irmãos, a palavra diz que a intenção ela tem um poder muito grande. Como assim? Quando o centurião chegou para Jesus e disse, o meu servo está doente, e ele diz, eu vou lá. Ele disse, não precisa que tu vá, basta uma palavra. Quando aquela mulher chegou e disse assim, se tão somente eu tocar, ela nem tinha tocado, mas a partir do momento que ela tocou, ela recebeu a vitória. Cleio, o que é o propósito? Irmãos, quando você pede algo ao Senhor para um propósito maior, Ele te concede. Em que sentido? Senhor, eu quero uma moto. Para que tu quer uma moto? Para dar trabalho? Para ir para a festa? Para se desviar? Eu estou falando isso porque aconteceu comigo. O Cezinha me conheceu ainda quando o irmão Clay ainda estava lá, assim meio derrubado, quando ainda estava nas vacas magras do Egito. Eu trabalhava, estudava, ganhava um dinheirinho até bom para a minha idade, e eu doido para comprar uma motinha para poder ir para a faculdade, para poder as coisas, e eu não conseguia. Aí eu ficava assim, como é que pode? O dinheiro não sobra, não dá. Por quê, irmão? Porque se Deus tivesse me dado a moto, eu tinha ficado, era pior naquele tempo. Por quê? A moto ia me facilitar ir para certos lugares. Se eu não estou nos caminhos, eu ia para o canto mais longe ainda. Então, quando você coloca o propósito maior, então, se eu vou cuidar do meu corpo com o propósito de quê? De servir ao reino, de usar o meu corpo para levar a mensagem, não é por vaidade, não é a sua intenção, é diferente, irmãos. O Espírito Santo toca. Até um tempo, quando eu estava atrás, quando eu estava na academia, às vezes o cara ia postar uma foto ali, depois do pump do treino e tal, pá, aí eu ficava assim, não, cara, vou despertar um desejo na pessoa ali. O Espírito Santo me tocava. Ele disse, ó, isso aí que tu está fazendo com a intenção.
Agora, beleza, é diferente de você postar uma foto, um vídeo você fazendo um exercício, você não está em intenção de nada, irmão. Se tu tá olhando e tá pecando, o problema é teu. Eu não estou botando para tu pecar. Se tu tá pecando aí, os olhos são a lâmpada da alma. Se passou a pessoa, tu olhou, desejou e pecou, aí não posso fazer nada. Você não pode despertar o pecado na outra pessoa por culpa sua. Amém? Então vamos lá, não por vaidade, mas por propósito. Passa. Irmãos, esse segundo ponto é muito interessante agora. A questão da mordomia do corpo. O que é um mordomo? Para vocês, o que é um mordomo? Aquele que serve. Clay, é um garçom? Mais ou menos. O que é um mordomo? O mordomo é aquele que cuida de algo que não é seu. Só para a gente recapitular. Quem comprou nosso corpo? E de quem é o nosso corpo? Então nós somos donos do nosso corpo? Nós estamos cuidando de algo que não é nosso, certo? Então nós somos mordomos? Sim. Agora tem uma diferença. Ser um bom mordomo. Porque tem tudo na vida assim, ó. Tem bons servos e maus servos. Bom mordomo e mau mordomo. Bons pastores e maus pastores. Bons discípulos e maus discípulos. Vasos de honra e vasos para desonra. Então, ser um bom mordomo não é para qualquer um. Irmãos, o mordomo ele tem que saber administrar, cuidar de tudo. Ou seja, tempo para tudo, menos para a saúde. O cara tem tempo de oração, o cara tem tempo de evangelizar, o cara tem tempo de pregar, o cara tem tempo para tudo. Mas tu fala assim, ei, como é teu nome? Ei, Isaac, bora dar uma caminhada ali. Ixi, dá não. Ei, César, bora jogar uma bolinha. Ixi. Ei, macho, ei, mas eu tô aqui querendo mudar de vida. Tu treina e tal, eu posso ir. Não, sempre há dificuldade. Eu falo isso com convicção, irmãos, porque tipo assim, eu trabalho com suplementação, como o César falou, e na academia mesmo. Aí eu chego assim, se tu me der 100 motivos para não se exercitar, eu te dou 101 para tu se exercitar. A gente pode passar a noite aqui todo dia debatendo. Irmão, não tenho tempo, trabalho. Fala o seguinte, pede o Uber para parar 10 minutos antes do teu trabalho. E tu desce e vai a pé. Não, eu vou ser assaltado. Irmãos, não, a academia fecha 10 horas, tem academia 24 horas agora. Então assim, sempre a pessoa tem tempo para tudo. Para estudar, que é importante. Para se relacionar com outras pessoas. Para sair com os amigos. Mas para cuidar da saúde, não. E tem uma frase que uma vez me tocou, que diz assim, ou você arranja tempo para cuidar da saúde, ou ela arranja tempo para cuidar de vocês. Irmão Cleiton, não gosta de beber água. Não se preocupe, uma hemodiálise dura só 2 horas. Já pensou, irmão? Passar 2 horas do teu dia fazendo hemodiálise, tirando todo o sangue do teu corpo, porque tu quebrou os rins que Deus te deu, porque tu não bebeu. Tá aqui, irmão, é direto, ó. Direto bebendo água. E o xixi ficando amarelo, eu fico nervoso, misericórdia. E eu bebendo, tem que beber água. É, irmãos, não é brincadeira não. Gênesis 39, 4. Um mordomo exemplar. Quem achar já pode ler. Oh, glória, vai dar tempo, em nome de Jesus. Cezinha disse assim, Cleide, se preocupa não, o menino lá, tá tudo tranquilo, pode bagaçar aí, ó, amém. Ei, irmão, a gente vai entrar numa partezinha aqui. Isso aqui foi quase uma semana para terminar de montar isso aqui, eu foi... Não, vai dar certo, em nome de Jesus. Tô brincando, irmão, tô brincando. Tem que ser um mordomo exemplar, irmão, tá doido, né? Amém? Quem achou? Pode ler. José achou graça em seus olhos e serviu-o. Então ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Achou graça. Irmão, o crente, eu gosto muito de José, não vou mentir para vocês. Eu chego até a gostar mais de José do que de Davi. Davi eu gosto muito também, mas de José eu gosto muito porque eu sei que, assim, não estou dizendo que o cara cair não seja exemplo, mas é porque, tipo assim, a posição que o cara estava. Primeiro, José era um jovem. A palavra diz que ele tinha boa aparência, porque uma mulher casada não vai olhar para o moleque se o cara não for bonito. Eu acredito que José tinha uma aparência bonita, que a palavra fala que ele era bonito. José foi vendido como escravo, chegou lá, podia ser revoltado com a vida. Eu não quero ser escravo não, podia fugir, podia tocar o terror na casa de Potifar. Não, ele achou graça. Cuidou da casa todinha e Potifar prosperou. A Bíblia diz que Potifar
não sabia nem do prato que tinha na mesa. José cuidava de tudo. Pá, foi para a prisão prosperou, foi um bom mordomo na prisão. E aí Deus exaltou e colocou ele como governador do Egito. O Egito era dele também? Não, cuidou bem da nação, foi um bom mordomo. Ou seja, o mordomo ele precisa dessas duas características: ser zeloso e ter excelência. Irmão, o que é zelo, irmão, para você? Vou explicar para você o que é zelo. Que hora é que começa o culto amanhã? 18 horas. Se o culto começa às 18, tem como eu me arrumar às 5h40? Cara, me perdoe, irmão, eu fico indignado. Porque assim, o cara só vai para a igreja no domingo. Tu come só no domingo? Tu dorme só no domingo? Então como é que no único dia que o cara vai para a igreja, ele tem um domingo todo em casa, aí ele começa a assistir o Brasileirão, aí quer ainda pegar o segundo tempo, aí começa a assistir, acho que é sessão da tarde, nem sei se não é, como é aquele que passava no 12, é temperatura máxima, eu nem lembro como é. Sei que tinha um negócio lá que passava meio-dia, quando eu era pequeno que assistia, era filme. Aí o cara chega na hora de ir pro culto, aí deixa para se arrumar, não escolhe a roupa, aí chega no culto 6h40, mano. Aí meia hora conversando, aí diz que o culto não foi bom, que o culto foi frio, que não teve nada. A palavra ele nem sabe. Diz que o pregador foi lá falar do corpo e disse que era para me treinar. Chega em casa e fala um bocado de coisa para a mãe, para o pai. Aí falava, o pastor chega, meu filho, como foi lá a palestra? O irmão fala, não, pastor, o irmão fala uns coisas lá de corpo, treinar lá, e negócio. Diz que era espiritual, aí pastor. Deixa eu. Enfim, o que é o zeloso? Ixi, irmão, começar a me ajudar 4h30. Vou organizar aqui, vou meditar um pouco na palavra, para mim chegar cheio. Vou chegar cedo para saber se os irmãos estão precisando de alguma coisa. Vou ajeitar as cadeiras, vai que acontecer algum problema lá. Vou chegar, meu pastor, opa, tem água lá no bebedouro, eu vou colocar o garrafão. Estou dando só um exemplo de zelo, é cuidado, irmão. É ter aquele cuidado, igual uma mãe tem um cuidado de um bebê. A palavra fala sobre Jesus que o zelo da casa do Senhor o consumiria. O zelo, tipo, do relacionamento com Deus, de ler a palavra, de buscar ter esse cuidado. E excelência, irmão. O que é excelência para vocês? É algo acima da média. A média no colégio é 6. Tu tirou 6, tu está na média. Agora, quando tu tem 9, 10, não estou falando só pela questão dos números, mas pela referência. Tu é excelente. Por quê? Tem gente que é assim, ó. Eu chego, esse tapete está assim. Aí eu chego assim, César, ajeita o tapete. Só que ele não viu que a garrafa estava assim, dobrada. A garrafa estava assim. A Bíblia estava bem aqui, tudo virado. Aí eu falo assim, César, ajeita lá o tapete quando tu chegar para nós geral. Eu pedi para ele ajeitar o quê? Tapete. Aí, pronto. Eu não pedi o tapete? Agora o excelente. Rapaz, eu vou organizar aqui. Essa Bíblia aqui. Não é fazer além. Deixa aqui. Entendeu? Tem que entender uma coisa. Lucas 18, 20. Todo mordomo ele vai fazer uma prestação de contas. Então, todo mordomo que recebe uma responsabilidade, ele vai ter que prestar conta um dia. Essa prestação de conta vai ser com ninguém, nada mais, nada menos, não é com o pastor, não. É com o Pai lá no céu. Diz aí, vai, quem achou? Lucas 18, 20. Sabeis os mandamentos, não adulterarás, não matarás. Eu falei, Lucas foi? Lucas 18, 20? Certo?